Bem-vindo à aula completa do módulo 1 da Masterclass, Arquitetura de Sistemas Baseados em Prompt. Aqui você para de pensar em como fazer prompt e passa a desenhar sistemas de prompt. 6 tópicos: prompt como unidade mono versus multi, camadas, contratos, padrões e casos reais. Tópico 1. O prompt como unidade arquitetural. O contraste de visão. A tradicional. O prompt é um texto que gera a resposta, sucesso é a resposta sair boa, iterar é ajustar palavras, e escalar é copiar e colar. A arquitetural. O prompt é um componente com contrato, sucesso é comportamento previsível, iterar é refinar a interface, e escalar é composição e reuso. A anatomia de um prompt como componente, igual a um módulo de software. Interface. Os inputs, os outputs estruturados e os erros possíveis. Contrato. Pré-condições como o pedido estar pendente e pós-condições, como a confiança acima de 80%. Dependências. O catálogo e as regras de preço que ele exige do contexto. E a implementação, o template em si. Isso traz reusabilidade, testabilidade e escalabilidade. Tópico 2. Arquiteturas mono versus multiprompt. O monoprompt, um único prompt que lida com toda a complexidade num contexto unificado. Tem simplicidade e latência baixa com uma chamada só, mas esbarra no limite de complexidade e é difícil de testar em partes. O multiprompt, vários prompts especializados que se comunicam. Ganha modularidade, testabilidade por componente e escala de complexidade, mas paga com mais latência e risco de perder contexto entre as chamadas. A matriz de decisão. Tarefa simples e bem definida, mono. Múltiplas etapas dependentes, multi. Latência crítica, mono. Reuso de componentes, multi. Rastreabilidade das decisões, multi. Em resumo, complexidade e necessidade de rastreio puxam pro multiprompt, simplicidade e velocidade puxam pro mono. Tópico 3. As camadas arquiteturais. São 5 camadas. Presentation, a interface com o usuário, formatação e validação de input. Orchestration, roteamento de requests, composição de prompts e gestão de fluxo. Business Logic, as skills especializadas e as regras de negócio. Contexto, gestão de contexto, RAG e memória. E Model, a abstração do LLM com fallbacks e rate limiting. 2 princípios sustentam isso. Separation of concerns. Cada camada tem uma responsabilidade única, então mudança numa não afeta as outras, e cada uma evolui sozinha. E dependências inversion. As camadas superiores não dependem de implementações específicas. As abstrações permitem trocar o LLM ou a fonte de dados sem reescrever tudo. Tópico 4. Contratos de comportamento entre prompts. Um contrato tem 4 elementos. Preconditions, o que deve ser verdade antes de chamar o prompt, por exemplo, o input ter menos de 10.000 caracteres. Postconditions, o que será verdade depois, como o output em formato JSON. Invariantes, o que nunca muda durante, como não fazer chamadas externas. E error conditions, como as falhas são sinalizadas. Veja um contrato documentado como o de uma API. O Sentiment Missing Analyzer, pré-condição. O texto não pode ser vazio. Invariantes. É determinístico com temperatura zero e nunca expõe dados pessoais no output. E os erros que ele lança. Input vazio, idioma não suportado, confiança baixa. Documentar assim é o que torna o componente confiável dentro do sistema. Tópico 5. Padrões arquiteturais recorrentes. 4 padrões. Chain of Responsibility. Prompts em cadeia, onde cada um resolve ou passa adiante. Ótimo para roteamento e escalação. Pipeline. Transformações sequenciais. O output de um é input do próximo. Ideal para ETL de dados. Supervisor. Um prompt coordena e valida o trabalho de outros. Bom para tarefas paralelas com validação cruzada. E Reflection. O prompt analisa e melhora o próprio output, gerar, criticar, refinar. Quando usar cada um. Chain, para roteamento dinâmico, fallbacks e escalação. Pipeline, para ETL de dados e processamento em etapas. Supervisor, para tarefas paralelas, agregação e validação cruzada. E Reflection, quando a qualidade é crítica e você precisa de autocorreção e refinamento.
Escolher o padrão certo é metade do design. Tópico 6. Análise de arquiteturas reais. Primeiro case, um assistente de suporte técnico no padrão Chain. A query passa por um item router que classifica a intenção, vai para um especialista FAQ, troubleshooting ou escalação para humano, depois para um formatter, que formata a resposta, e por fim por um safety check que valida antes de enviar. Segundo case, um sistema de code review no padrão supervisor. Um supervisor coordena. 3 checks rodam em paralelo: segurança, estilo e lógica. Um agregador consolida e prioriza os problemas. E um formatter gera o comentário pronto para o pull request. Ao analisar uma arquitetura, sempre se pergunte: qual padrão foi usado, quais os contratos entre os componentes e onde estão os pontos de falha. Esse é o pensamento de arquiteto. Isso é conteúdo do inema.club. Acesse inema.club.